que Timóteo ele está olhando para a aparente aflição, e Timóteo ele está pensando na possibilidade talvez de dar alguns passos para trás, porque ele olha para as consequências de pregoar as boas novas, ele olha para o que lhe será causado por continuar a pregoar as boas novas, e ele pensa em dar alguns passos para trás. Tanto que o apóstolo Paulo diz: Timóteo, desperte o dom de Deus que está em ti, porque em 1 Timóteo 4 vai dizer que Timóteo ele recebeu a imposição de mãos do apóstolo Paulo e dos anciões, e Timóteo ele recebeu dons espirituais para propagar as boas novas. Ou seja, Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, é um homem que na imposição de mãos foi dotado pelo Espírito Santo de Deus de dons que o capacita a pregoar as boas novas. O problema é que em Timóteo ele olha para as aflições que o seu pai na fé, Paulo, está sofrendo. Ele olha por cárcere e ele pensa na possibilidade de voltar atrás, porque ele diz: olha, as consequências elas são duras para aquele que anuncia as boas novas. Então Paulo escreve a Timóteo, dizendo: Timóteo, desperte o dom de Deus que está em você. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele não escreve dizendo: olha, eu oro para que você receba um novo dom, eu oro para que você receba uma revelação nova. Não, o apóstolo Paulo diz: olha, já está em você, só precisa ser despertado novamente, ser colocado para fora. Ele diz: não te envergonhes do evangelho, não te envergonhes de mim, não tenhas vergonha de mim. Por quê, pastor? Porque Timóteo ele está observando o cenário que ele está colocado, e ele está observando as consequências de se servir ao Senhor. E agora o apóstolo Paulo está passando o bastão para quem? Para Timóteo. O apóstolo Paulo está passando a missão para Timóteo, e ele diz: não te envergonhes, não te envergonhes do evangelho, nem de mim que sou prisioneiro de Cristo, nem de mim que sou prisioneiro por causa de Cristo. Pastor Natanael, o que o senhor quer trazer ao nosso coração? Eu quero trazer, querido, nessa noite de domingo ao seu coração, que nós corremos o risco de nos distrairmos, porque de alguma maneira as circunstâncias que estão à nossa volta, elas não são agradáveis, elas não são fáceis de lidar com elas. O grande medo do apóstolo Paulo, a grande preocupação do apóstolo Paulo, é Timóteo se distrair a ponto de recuar e abandonar a sua missão. Porque Timóteo está olhando para as aflições, ou para as consequências daquele que pregou as boas novas, anuncia as boas novas. Ele recua, ele se fecha. Ele se fecha porque ele coloca os olhos na aflição, na dificuldade, na luta. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, não te envergonhes. Cara, não tenha vergonha do evangelho. Não tenha vergonha de falar que você é meu discípulo, meu filho na fé. Não, porque às vezes nós tememos tanto as consequências, e nós temos que entender isso. Um dos objetivos centrais do apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo é dizer: olha, os dias que estão por vir não serão fáceis. Paulo ele não queria de alguma maneira encobrir a realidade, ele queria mostrar para Timóteo a realidade, em que ele estava dizendo assim: ó, a realidade não vai ser fácil, mas eu quero que você não pare. E aqui está um grande problema: às vezes nós paramos porque as coisas não estão fáceis. O apóstolo Paulo, ao escrever a segunda carta a Timóteo, ele não está escrevendo uma carta para de alguma maneira, enganar Timóteo. Não, ele está sendo realista. Ele vai abordar o preço de ser um discípulo do Senhor. Ele vai abordar as consequências que está sujeita para aquele que é um discípulo do Senhor. E ele diz ainda no capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele fala da dificuldade que está à frente de nós, e às vezes nós como igreja nos esquecemos que as dificuldades elas estão aí e vão estar, mas elas não podem nos distrair a ponto de nós abandonarmos
vocação, o nosso chamado, a ponto de nós tirarmos os nossos olhos daquele que é o alvo. E aqui está o cerne do problema, é que às vezes a gente olha para as consequências, a gente olha para o preço. Eu falava mais cedo aqui do pastor Jorge Linhares, que foi chamado ao Ministério Público porque ele propagou uma mensagem no seu colégio, um colégio de profissão de fé. Por muitas vezes a gente olha para as consequências que podem vir a nós, porque nós escolhemos um caminho, nós temos um Senhor, nós temos uma palavra que norteia a nossa vida, nós temos um caminho vivo, um caminho transformador, mas às vezes nós tememos trilhar esse caminho, porque olhamos para as consequências, olhamos para a zombaria, olhamos para aqueles que vão ridicularizar a nossa fé, olhamos para aqueles que vão perseguir a nossa crença, olhamos para aqueles que vão perseguir os nossos princípios, e às vezes por olhar demais para as resistências que estarão diante de nós, nós começamos a abandonar coisas que não deveríamos abandonar, nós começamos a desistir de caminhos que jamais deveríamos desistir deles. Nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, que vai haver resistência, vai haver dificuldade, vai haver barreira, vai haver perseguição, mas a palavra do apóstolo Paulo ela também serve para nós, dizendo assim: olha, tire os seus olhos da aparente tribulação e desperta o dom de Deus que está aí, desperta o Espírito de Deus que está aí, desperta a capacitação que está aí. Eu quero que nesses dias você entenda algo, está em você aquilo que o Senhor preparou e planejou para mudar e transformar a vida do mundo, dos homens, das mulheres, das famílias. Às vezes buscamos algo novo, nós não precisamos de algo novo, nós precisamos pôr para fora aquilo que já está em nós. Eu quero dizer para você que o que vai mudar a vida do seu pai, da sua mãe, do seu filho, o que vai mudar o Brasil, o que vai mudar as famílias, o que vai mudar aquele que está preso aos vícios, o que vai libertar o pai, a mãe, o irmão, o conhecido, o amigo, o que vai libertar já está em você. É o Espírito Santo de Deus, e a nossa responsabilidade é colocá-lo para fora, é colocá-lo em ação, é anunciar as palavras do nosso Senhor que está em nós, está atado em nosso coração, meu irmão, está dentro de nós, mas às vezes a gente não põe para fora, porque a gente olha para as consequências, a gente olha para o preço, a gente olha para as barreiras, a gente olha para as críticas, a gente olha para o cancelamento, a gente olha para a perseguição, a gente olha para aquilo, para as pedras que vão jogar em nós. Nessa noite de domingo eu quero dizer para você, meu irmão, você que está olhando para Jesus, você que decidiu por Jesus, você que escolheu por Jesus, eu quero dizer, pode e vai surgir muitas circunstâncias para fazer com que você esconda a sua fé, não viva a sua fé, não fale do seu Senhor, não viva o seu Senhor. Você vai olhar para aqueles que estão sendo cancelados, você vai olhar para aqueles que estão sendo perseguidos, criticados, ridicularizados, zombados, e às vezes você vai dizer assim: é melhor eu ficar quieto, é melhor eu parar, é melhor eu desistir. Presta atenção, esse é o problema de Timóteo. O apóstolo Paulo, seu pai na fé, olha para aquele que ele vai passar o bastão. O apóstolo Paulo olha para aquele que vai dar continuidade à sua vocação. E o apóstolo Paulo vê que Timóteo está pensando na possibilidade de recuar, de retroceder. Então ele escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele diz: Timóteo, põe para fora o dom de Deus que está em você. Põe para fora, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Põe para fora a unção que está na sua vida. Põe para fora o chamado, a vocação que está na sua vida. Porque o que você recebeu não veio de homens. Eu estava lá, nós colocamos as nossas mãos sobre você. Você recebeu dons espirituais. Está em você, Timóteo, aquilo que vai mudar vidas, transformar vidas. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, domingo, está em você o que vai mudar a vida do seu vizinho, está em você o que vai mudar o seu filho, está em você o que vai mudar Campo Belo, está em mim, está em nós, meu irmão. O Espírito de Deus que está em você, Ele é capaz de mudar e transformar a vida de homens e mulheres e famílias. Porém, você não pode recuar pela aparente tribulação. E esse é o problema de Timóteo. Ele está pensando em desistir por causa da aparente tribulação. E aí o verso de número, capítulo 1, o verso de número 11 diz assim: ele diz assim: para o que fui constituído, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, capítulo 1, verso 11, para o que foi constituído, ou do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. A minha versão ela diz o seguinte:
para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Ele diz assim, 12, por cuja causa padeço, mas não envergonho. Paulo escreve a Timóteo e diz assim, olha, eu fui constituído, presta atenção, eu fui constituído apóstolo, eu fui constituído pregador, doutor dos gentios, apóstolo dos gentios. Ele diz, e por essa causa, por eu ser constituído pregador, apóstolo, mestre, doutor dos gentios, ele diz, por esta causa eu sofro. Porque ele olha para Timóteo com medo do sofrimento, e ele diz assim, cara, eu vou perder a minha vida pela causa do Evangelho. Eu vou morrer, eu estou passando o bastão para você, e você está olhando para o sofrimento, está querendo fugir dele. Ele está dizendo assim, eu fui constituído apóstolo, mestre, doutor dos gentios, e por esta causa eu padeço. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu, por ser quem eu sou, eu pago um alto preço, e você agora vai dar continuidade àquilo que eu sou, e você não quer sofrer, e você não quer enfrentar resistência, barreira, perseguição. Esse é o desafio que temos. Nós queremos ser homens de Deus, mulheres de Deus, grandes negócios, grandes empreendedores. Nós queremos ter grandes empresas, nós queremos ter grandes negócios, mas nós não queremos ter resistência, barreira. Nós não queremos receber críticas, nós não queremos receber pedrada. Não, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu fui constituído apóstolo, mestre, eu fui constituído. Ele diz, e por esta causa eu padeço, mas eu não me envergonho do Evangelho. Você entende que o apóstolo Paulo, ele está mostrando para Timóteo que existe um preço a ser pago, existe uma consequência, existe uma resistência que não tem como fugir dela. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas e nós não queremos enfrentar resistência por levantarmos uma bandeira, a bandeira do Evangelho. Nós não queremos enfrentar resistência. E o apóstolo Paulo diz, cara, eu fui abandonado. O verso 15, ele diz, você sabe que todos da província da Ásia, você sabe que a igreja da Ásia, ela me abandonou. O apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo que não tem vida fácil. Ele pode ser o apóstolo, ele é o grande nome da igreja, depois de Cristo é o grande nome, é o grande líder da igreja, mas ele está dizendo assim, eu fui abandonado. Eu fui abandonado por quem eu ajudei, eu fui deixado por quem eu ajudei. E às vezes nós queremos servir a Cristo, mas não queremos enfrentar esses embrulhos, essas intempéries, essas pés. A gente não quer engolir esses sapos. E Paulo está dizendo assim, ó, eu estou partindo. O cajado vai ficar na sua mão. E não vem com essa de recuar, não vem com essa de se amedrontar, não vem com essa de dar passos para trás, de desistir, não. Por quê? Porque há um espírito de excelência em você. Põe para fora o dom de Deus que está em você. Põe para fora os dons que estão em você, que te capacita a pregar o Evangelho, que te capacita a enfrentar as resistências. Põe para fora, porque Deus não te deu um espírito de covardia, Timóteo. Deus não te deu um espírito de covardia, Timóteo. Ele diz, cara, olha, eu sou pregador, apóstolo, mestre dos gentios, e eu sofro, eu padeço por causa disso. Eu fui abandonado pela província da Ásia, eu fui abandonado pela igreja da Ásia. Ele está dizendo, Timóteo, nós não temos vida fácil. Eu quero dizer para você que está aqui, discípulo de Cristo, adorador de Jesus, cristão, você que levanta a bandeira que é filho de Deus, eu quero dizer para você que existe uma resistência que você tem que enfrentar, meu irmão. Existe uma barreira que nós temos que enfrentar. E nessa noite eu não quero massagear o seu ego, eu quero despertar você para descer na estação da realidade e dizer, por você ser discípulo de Jesus, existem algumas resistências que você vai desejar fugir, mas você vai ter que enfrentar. Alguns desafios que você vai ter que encarar, que você vai ter que enfrentá-los, e não tem como fugir deles. O capítulo 2, sabe o que Paulo diz a Timóteo? O capítulo 2, o verso 3, Paulo diz assim, Timóteo, sofre comigo. Timóteo, vem sofrer comigo, suporta comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Capítulo 2, verso 3, suporta comigo. Olha o que ele diz para Timóteo, suporta comigo as aflições, sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Sofre comigo.
conforme você pregar o Evangelho, vai ser inevitável o sofrimento. O que eu quero tentar trazer ao seu coração essa noite? Eu quero dizer, irmão, que é inevitável que você, por aceitar a Cristo, por pregar as boas novas de Cristo, é inevitável que venha resistência, barreiras, que você enfrente guerras. Hoje pela manhã nós estávamos num culto na roça, apresentando uma criança, um culto familiar com algumas pessoas, com alguns poucos familiares, e nós estávamos numa mesa, eu e a pastora Nete, e aí um rapaz que estava lá chamou a esposa e disse: pastor, eu quero dizer para você que tem domingo que eu falo assim para minha esposa: hoje nós vamos para a igreja, ou vamos lá no Natius, nós vamos para a igreja. Aí diz assim, aí ela começa a dar banho nas crianças, ela começa a arrumar, eu começo a arrumar. De repente, do nada, a gente começa a brigar. Do nada, pelos motivos mais bobos, a gente começa a enfrentar guerras, a gente começa a enfrentar barreiras. É isso. Quando você diz assim: olha, eu vou orar, eu vou meditar na Bíblia, eu vou meditar na palavra de Deus, às vezes do nada começa a vir sono, aparece do nada na programação do Netflix um filme, um lançamento bom que você queria. Eu quero dizer que a partir do momento que você diz: eu vou para a casa do Senhor, eu vou na igreja local adorar o Senhor, eu vou meditar na palavra de Deus, eu quero dizer que nesse momento você está decidindo por algo espiritual, meu irmão, e as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Eu quero mostrar para você que inevitavelmente você vai enfrentar resistência, você vai enfrentar conflitos, você vai enfrentar batalhas, porque você escolheu por Cristo, Pedro, porque você escolheu meditar na palavra de Deus. Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo assim: vem sofrer comigo como um bom soldado de Cristo, vem participar do meu sofrimento. Ele diz no verso 9, ele diz no versículo 9: pelo qual sofro, verso 9, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminosos, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu quero mostrar para você que a segunda carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele destrincha os sofrimentos que ele já enfrentou e tem enfrentado e vai enfrentar. E ele está mostrando assim: Timóteo, você não pode recuar por essa resistência. Eu estou mostrando para você que a minha vida foi uma vida de combate. Eu quero dizer para você que está aqui, discípulo do Senhor Jesus, você que está aqui, homem, mulher, família, que ama o Senhor Jesus, eu quero dizer que você é um combatente que tem que enfrentar resistências dia e noite, noite e dia. Mas eu quero dizer para você que maior é aquele que já na sua vida, meu irmão, vai ter vontade de desistir, vai ter vontade de jogar toalha, vai. Mas essa noite eu quero trazer ao seu coração a mesma palavra que o apóstolo Paulo trouxe ao coração do seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: desperta o que está em você, porque Deus não te deu um espírito de covardia, meu irmão. Não recua, não desista, não volta para trás, não volta. Ele diz assim: Timóteo, verso 16 do capítulo 2, ele diz: evite as conversas inúteis, profanas, evite. Versículo 22, ele vai dizer: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz. Ele vai dizer: evite as controvérsias tolas, evite isso, evite isso. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Por que, pastor, o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque o capítulo 4, verso 6, ele diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. E Timóteo está olhando para a aparente perseguição e está pensando na possibilidade. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite que uma das grandes estratégias de Satanás, o inimigo da nossa alma, é distrairmos do alvo, do foco central. Você que está aqui, uma das grandes estratégias do inimigo da sua alma é distrair você do objetivo central da sua vida, é fazer com que você coloque os seus olhos naquilo que não é eterno, naquilo que é passageiro, momentâneo. É como Pedro, quando desce do barco, começa a andar sobre as águas, ele está vivendo um milagre, ele está triunfando, ele está andando sobre algo que é impossível, mas de repente a palavra diz que, reparando porém Pedro na força do vento que lhe era contrária, ele começa a naufragar. Esse é o grande problema, é que o inimigo da nossa alma, ele trabalha dia
e noite, noite e dia, para que nós venhamos colocar os nossos olhos na aparente tribulação, na tribulação que é momentânea, que é passageira. E aí, quando nós focamos naquilo que é passageiro, momentâneo, nós nos esquecemos que a palavra que transmitimos, ela é eterna. Eu posso ser preso, mas minhas palavras não podem ser presas, as palavras do Senhor não podem ser presas. Eu quero dizer para você que está aqui, você pode ter um grande projeto, mas você vai ter que lutar para que os seus olhos fiquem nesse projeto, porque vai ter resistência. Às vezes esse é o grande problema. A gente quer servir a Deus, nós queremos adorar a Deus, mas nós não queremos enfrentar resistências. Eu quero casar, eu quero ter família, mas eu não quero enfrentar os problemas que existem em família. Eu quero casar, eu quero ter uma linda família, mas eu não quero pagar gás, eu não quero enfrentar dias maus. Olha, eu quero ter filhos, mas eu não quero ir à escola resolver problema de filho. Esse é o grande problema. Às vezes nós queremos muitas coisas, mas não queremos pagar um preço que lhe é necessário. Paulo está dizendo assim: olha, a minha partida já está próxima, o cajado está sendo passado para você, o bastão está sendo passado para você. E eu tenho reparado, Timóteo, que você tem se atentado no sofrimento momentâneo, aparente, e você tem retraído. Mas eu estou aqui para te dizer, Timóteo, desperta o dom de Deus que está em você, porque o Espírito que está em você não é de covardia. O Espírito que está em você é um Espírito de excelência. Há dons em você, meu irmão. Eu quero dizer para você que nesses dias as coisas talvez não fiquem tão fáceis, as coisas sejam difíceis, mas a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser resiliente, ela precisa ser forte, ela precisa ser aguerrida na sua missão. E para a glória de Deus, você está aqui, meu irmão, mediante a todas as adversidades, a todos os problemas que enfrentamos, a todas as perdas que tivemos. Você está aqui como igreja cultuando ao Senhor. Isso é sinal que a aparente tribulação não foi capaz de te segurar, meu irmão. Mesmo tendo problemas no casamento, mesmo tendo perdido uma pessoa que você amava, mesmo enfrentando problemas na vida sentimental, mesmo enfrentando problemas na sua vida financeira, você está aqui cultuando ao Senhor, porque aquilo que parou muitos não foi capaz de parar você. Aquilo que foi resistência para muito se tornou um degrau para você. Lembre, por favor, do que nós falamos aqui quarta-feira, quando em Gênesis capítulo 11, Tera, ele parte de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, mas em determinado momento ele para numa região de Arã. Alguns dizem que ele para naquela região porque ela tem o mesmo nome de Arã, seu filho que morreu. Outros dizem que ele para naquela região pelo medo, que ele para pela enfermidade. Mas o texto de Gênesis capítulo 11, verso 26 ao 32, mostra que Tera, pai de Abraão, quando ele parte de Ur dos Caldeus, ele tem um ponto de partida, presta atenção, Ur dos Caldeus, e o destino final seria Canaã. Mas no meio do caminho ele para em Arã e fica ali até morrer. Aí eu disse aqui quarta-feira, quando Tera morre, pai de Abraão, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor chama Abraão, e Abraão levanta e parte. E aí eu descubro que aquilo que parou o pai de Abraão não foi capaz de parar Abraão. Aquilo que parou Tera não parou Abraão. Eu quero dizer para você, meu irmão, você pode ter um destino final apontado, você pode ter um alvo e ainda assim parar no meio do caminho e morrer no meio do caminho. Tera tinha um ponto de partida e ele tinha um destino final, mas ele não chega no destino final, mesmo tendo. Você tem um ponto de partida e tem um destino final, mas eu quero dizer para você que mesmo você tendo um destino final, se você não se cuidar, se você não se fortalecer, se você não lutar, você pode morrer no meio do caminho como Tera. Mas eu descubro que mesmo Tera parando, porque algo parou ele, algo desanimou ele, algo brecou ele, eu descubro que o que parou o pai de Abraão não foi capaz de parar Abraão. Meu irmão, quarta-feira, a hora que eu li essa palavra, eu disse: olha, esses anos que nós estamos enfrentando, 2020, 2021, está indo aí para 2 anos, muitas dessas tribulações parou muita gente, mas não parou da luta. Eu conheço muita gente que jogou a toalha, que pegou a toalha e jogou. Eu conheço muita gente que parou de adorar. Eu conheço muita gente que parou de pregar. Eu conheço muita gente que parou de prender. Eu conheço muita gente que parou de sonhar. Mas eu também conheço muita gente que não parou de adorar, que mesmo sofrendo duras resistências, eles lutaram contra o vento que lhe era contrário e eles continuaram adorando ao Senhor. Que mesmo sofrendo duras resistências, mesmo tendo duras pedras pelas frentes, eles lutaram e continuaram a pregoar as boas novas do Senhor. Eu conheço que mesmo muitas empresas fechando, muito comércio fechando, eu conheço gente que lutou contra essas barreiras, empreenderam e
estão aí, eu descubro que aquilo que para muitos também não é suficiente para parar outros. Na verdade, você tem que decidir: aquilo que parou seu vizinho vai parar você, aquilo que parou o irmão da esquina vai parar você, aquilo que parou o empresário do lado vai parar você, aquilo que parou o irmão da igreja vai parar você. Não, a decisão é tua, meu irmão. Aquilo que para uns não é suficiente para parar outros. Eu não sei por que Tera parou, eu não sei. Lendo, eu não entendo. Algo fez ele parar ali, montar acampamento ali, se estabelecer ali, crescer ali. Mas eu descubro que quando ele morre, o Senhor chama Abraão. Abraão diz: o que parou meu pai não vai ser suficiente para me parar. É isso que o apóstolo Paulo, Mateus, está escrevendo a Timóteo. Timóteo, muitos pararam. Lê um pouquinho depois, capítulo 4. Demas parou, porque ele amou o presente século. Mas Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo assim: mas não é porque Demas parou que você vai parar. Não é porque Demas me abandonou que você vai me abandonar. Não é porque Demas jogou a toalha que você também vai jogar. Escute isso, meu irmão. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Mas não é porque Demas me abandonou que você vai me abandonar. Sabe o que Paulo está fazendo em 2 Timóteo? Ele está mostrando para Timóteo que o cajado está sendo passado, que ele vai morrer. Verso 6, ele vai morrer. Já estou sendo oferecido, eu vou morrer. Eu vou morrer por causa da mensagem do Evangelho. A perseguição não vai pegar leve comigo, mas você vai dar continuidade. Mas eu quero que você entenda algo: vem sofrer comigo. Como um bom soldado de Cristo, sofre comigo as tribulações, as perseguições. Eu quero dizer para você que está aqui, empresário, empreendedor, jovem, você que está aqui casado, você que está aqui, eu quero dizer para você que o destino final é lindo, é maravilhoso, Denis. Mas sabe o que vai ter? Resistência. Resistência. Eu estava conversando com o pastor essa semana e dizia: meu Deus, cara, a hora que a gente está assim, doutor Eliel, custamos sair dessa pandemia, as vacinas vindo, começa essa guerra política, começa essa bagunça, sabe? É como se estivesse correndo, sabe, no meio da caatinga do Nordeste, sabe aqueles espinhos? O destino é maravilhoso, mas no meio do caminho é pesado, é dificultoso. Mas Paulo diz assim: mas não pode parar, porque sabe como que é a partida? Olha como que é a partida do apóstolo Paulo. Olha como é a partida do apóstolo Paulo. Eu quero que você entenda isso. As famosas últimas palavras. Eu pego as últimas palavras desses grandes homens, grandes mulheres, grandes presidentes. Pega esses grandes presidentes americanos, grandes líderes, sabe, apaziguadores. Pegue as últimas palavras desses homens. Escute isso. As famosas últimas palavras, para muitos não passa de um clichê. Quando homens notáveis e influentes estão prestes a morrer, o mundo espera ouvir suas sábias palavras e recomendações finais. Então, tais citações são repetidas mundialmente. Isso também ocorre quando uma pessoa querida está agonizando. A família está junto ao leito, esperando as últimas palavras, os últimos desejos. Olha como as últimas palavras de grandes homens e grandes mulheres, olha como elas são ouvidas com atenção. Com atenção. Porque são palavras de homens e mulheres que estão cientes de sua partida, sabem que não tem volta. Paulo está ciente da sua morte, e ele está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, que vai dar continuidade à sua missão. Ele está dizendo: vem sofrer comigo, sofre comigo, participa do meu sofrimento, vem, sofre, fuja disso, evite isso, desperte o dom de Deus que está em você.
eu quero orar com você que está aqui nessa noite de domingo. E eu quero dizer que você pode ter um alvo, Pedro, maravilhoso. Você pode ter um destino final maravilhoso. Mas se você não adotar a capacidade de se desvencilhar dos obstáculos que surgem, mesmo tendo um destino final maravilhoso, você pode morrer no meio do caminho. Você conhece pessoas que morreram no meio do caminho? Eu conheço várias. Eu conheço várias que pararam porque algo as barrou. Algo se tornou maior que a promessa. Então, por gentileza, nessa noite de domingo, ciente de que você tem um destino final maravilhoso, um destino final lindo, filhos que serão grandes homens, grandes mulheres, empresas que serão gigantescas, ministérios que vão tocar vidas, dons que vai mudar e transformar vidas. Mesmo ciente de que você vai ter uma família linda, um projeto maravilhoso, eu quero deixar algo ao seu coração. Vai haver obstáculo, porém você não pode parar por causa do obstáculo. Você não pode parar por causa da resistência. Alguns podem parar. Um pai pode parar, uma mãe pode parar, um irmão pode parar, mas isso não significa que o que parou seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, tem que parar você. Não significa isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Algo parou Demas. Ele amou o presente século, ele amou o mundo presente, ele amou o alívio, ele amou a paz, ele amou a paz ali na zona de conforto dele. Ele parou, mas não quer dizer que você tem que parar, Timóteo. Eu digo para você que está aqui nessa noite de domingo, meu irmão, muitas pessoas pararam de buscar a Deus, muitas pessoas esfriaram, muitas pessoas desistiram, muitas pessoas, elas estão desistindo, mas não quer dizer que porque ela desistiu, você tem que desistir. Escute isso, ponha isso no seu coração, em nome de Jesus, meu irmão. Mas não desistiu. Falei do Herbert, está ali atrás. Acabou de ser praticamente atropelado aqui na porta da igreja, teve que correr atrás do carro. O cara bateu o carro dele de novo, a hora que ele parou o carro lá para cima, lá no alto, ele teve que ir até lá na praça. O outro que está lá atrás, cultuando o Senhor. Muitas pessoas talvez já tinham ido para casa, muitas pessoas já tinham perdido a bênção. Eu indo para a igreja, alguém bate no meu carro. Eu indo para a igreja, eu descendo para adorar a Deus. Muitas pessoas talvez parariam, mas ele está ali atrás cultuando o Senhor, porque aquilo que pararia muitos não é capaz de parar ele. Aquilo que seria barreira para muitos não foi capaz de parar ele. Quantas pessoas foram mandadas embora? Quantas pessoas estão aqui perdendo o seu emprego, mas correram atrás de outro emprego, mas não pararam, meu irmão, não pararam. Eu quero dizer para você que está aqui, por gentileza, não pare por causa das tribulações, porque é inevitável enfrentá-las. E Paulo não está mentindo para Timóteo. Vem sofrer, participa comigo, porque é inevitável. Então nessa noite de domingo, eu quero orar para que você que saiu da sua casa, que foi convidado por alguém, para você que está aqui buscando ao Senhor, eu quero orar juntamente com você dizendo: Deus, ainda que eu sinta vontade de desistir, ainda que eu sinta vontade de jogar a toalha, ainda que eu sinta vontade de desistir da vida, ainda que eu sinta vontade de tirar minha própria vida, ainda que eu sinta vontade de não sair mais do quarto, ainda assim, Deus, eu quero enfrentar essas resistências, eu quero enfrentar essas barreiras, porque eu sei que o desejo do Senhor não é que eu retroceda, o desejo do Senhor é que eu avance. Por isso, por favor, nessa noite, você que entrou aqui, meu irmão, lute, persevere, mas não desista pela resistência que você está enfrentando. É isso que Paulo está trazendo a Timóteo. A sua última carta, a carta de despedida, a carta da partida, antes da sua morte, ele escreve dizendo: eu já estou sendo oferecido como uma bebida, eu já estou pronto para partir, a minha morte é chegada. Mas eu quero dizer para você, Timóteo, por favor, desperta o dom de Deus que está em você. Não te envergonhes do Evangelho, não tenhas vergonha de dizer que é meu discípulo, meu filho na fé. Sofre comigo, participa do meu sofrimento, mas não para. Demas parou, mas isso não significa
significa que você tem que parar. Muitos pararam, mas isso não significa que você tem que parar. Então nessa noite de domingo eu ministro isso sobre o seu coração, por gentileza. Se você puder colocar sobre os seus pés e orar comigo dizendo: Senhor, às vezes eu tenho vontade de desistir. Senhor, às vezes eu tenho vontade de jogar a toalha. Às vezes eu tenho vontade de desistir de tudo, porque eu olho para a luta que está diante de mim e eu digo: não dá para mim. Mas eu quero receber no meu espírito essas palavras do apóstolo Paulo. Eu quero receber na minha vida. Será que você pode orar comigo, levantar as suas mãos? Será que nós podemos encerrar adorando a Deus essa noite, dizendo: Pai, aquilo que parou muitos não vai ser capaz de me parar. Será que você que está aí atrás, você que está no meio da igreja, você que está aqui à frente, será que você pode orar ao Senhor? Vamos encerrar adorando uma canção? Do jeito que vocês quiserem. Vamos encerrar adorando, dizendo: Deus, aquilo que parou muitos não vai ser capaz de me parar, de me barrar. Será que você pode levantar as suas mãos ao Senhor, dizendo: Pai, quantas pessoas desistiram, quantas pessoas pararam, mas nessa noite de domingo eu estou aqui na igreja local com minhas mãos levantadas e eu quero declarar em nome de Jesus: Pai, eu não vou desistir pela aparente tribulação que está diante de mim. Em nome de Jesus, meu irmão, será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode dizer: Deus, às vezes eu tenho vontade de jogar a toalha assim. Às vezes eu olho para a perseguição, às vezes eu olho para as críticas, às vezes eu olho para as barreiras e dá vontade de jogar a toalha. Será que você pode me ajudar em oração dizendo: Deus, não deixe o meu vizinho desistir? Será que você pode orar no seu lugar por alguém? Será que você pode dizer: Deus, não deixe o meu vizinho desistir, não deixe a igreja desistir? Por favor, diáconos que estão lá atrás, você que está no meio da igreja, por favor, isso me ajuda a subir o nível, me ajuda a subir o nível. Você que está aqui, desperta o dom de Deus que está em você, diga: eu não vou desistir, eu não vou desistir de buscar Deus. A minha região geográfica pode mudar, mas eu jamais vou desistir de buscar ao Senhor. Levanta suas mãos, declare ao Senhor, meu irmão, por favor. Se eu creio em Ti, declare com o seu espírito. Se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh Jesus, ajuda-nos. Se eu creio em Ti, declare com a sua força. Isso, nos ajude nessa noite. Põe para fora o dom de Deus, irmão. Por gentileza, nos ajude. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos. Se eu creio em Ti, ajuda-nos, levanta a sua mão, levanta. Resista, meu irmão, seja resistente, levanta a sua mão. Levanta, luta, você tem que lutar no seu espírito, senão você não rompe. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, oh Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Você que entrou aqui nessa noite se sentindo preso em cadeias, você que entrou aqui nessa noite se sentindo refém de circunstâncias passageiras, você que entrou aqui pensando em desistir e dar fim à sua própria vida, porque você olha para a aparente tribulação, você que entrou aqui pensando em desistir até mesmo de Cristo Jesus, porque você olha para as consequências que está de alguma maneira colocadas para aqueles que decidem por Cristo. Eu quero dizer para você: não é porque alguns desistiram que você tem que desistir, não é porque alguns abandonaram o seu propósito que você vai abandonar. Nessa noite eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, e eu ministro sobre você toda sorte de bênção, e eu declaro na autoridade do nome de Jesus: o Espírito Santo de Deus está te dotando da capacidade de se desvencilhar de toda resistência e circunstância que foi enviada para te